Hoje a gente fala de solidão, a solidão que é um dos maiores medos que todos nós temos, principalmente a solidão na terceira idade. A gente sabe que todo mundo tem medo dessa solidão, tanto jovens quanto adultos. Há jovens completamente sós, desvinculados, por exemplo, de uma centralidade pessoal. Estão definitivamente sozinhos mesmos. Até porque talvez não acreditem ou não vislumbrem um futuro que seja bom. A terceira idade ela pode agravar este quadro quando física, socialmente e familiarmente essas coisas mudam, porque os relacionamentos acabam mudando. Com o envelhecimento, as pessoas acabam vivendo e buscando, de certa forma, um espaço para repensar e fazer memória da própria história, da própria vida. De qualquer maneira, a solidão ela é sempre a ausência da afetividade de uma outra pessoa. Uma afetividade matrimonial, falta de afetividade de amizade ou de qualquer natureza. O caminho, nesse caso, é claro que não existem receitas prontas, mas é redescobrir a vida sem tempo. E por que eu digo isso? Porque para Deus não existe este tempo cronológico que nós temos. Deus não precisa de relógio, um Deus que não precisa de cronologia, um Deus que não tem medo daquilo que nós somos. Por isso, nós não podemos ter medo daquilo que pode vir amanhã. Nós pertencemos ao hoje e somos convidados a vivê-lo intensamente. E viver intensamente é um dos remédios que nós podemos para combater este tipo de solidão. Também, claro, boas companhias, atividades, tudo isso que nós podemos fazer e nos levam até Deus. Por isso, vale a pena pensar um pouco nessa questão da solidão. Como é que, às vezes, hoje nós podemos encarar isso se a nossa sociedade, às vezes, ela nos coloca justamente para viver solitariamente, até mesmo dentro do nosso trabalho? E talvez seria importante pensarmos nisto. Como é que nós pensamos o nosso próprio futuro? Será que nós queremos ser pessoas solitárias? Será que a sociedade não nos leva a isto? Vale a pena pensar e refletir que caminho nós queremos escolher a partir disto. Se a solidão ela acaba sendo um mal às vezes, se as pessoas às vezes acabam nos colocando dentro de um espaço, de um lugar onde nós vivemos a solidão, às vezes nós não queremos viver essa solidão porque queremos estar com as outras pessoas, será que nós nos preparamos para isso? Será que nós ajudamos as pessoas a viverem mais intensamente isso, a ponto de não pensarem nesta solidão como um ato de escravidão ou sacrifício pessoal? Pense nisso e saiba que Deus pode te ajudar de uma maneira muito interessante a viver a sua própria história sem medo da solidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que sintoniza agora a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo para todo o nosso Brasil, o programa Madrugada de Bênçãos. Hoje, terça-feira, sou o Padre Giuli, uma grande alegria poder estar chegando aí junto à sua casa, junto à sua família, nesta semana dedicada à família também. A Igreja no Brasil, nesta semana, reza por todas as famílias. E nós queremos também hoje rezar pela sua família, rezar por tantas famílias, talvez que passam problemas, dificuldades no Brasil e no mundo. A família que é a célula da sociedade, já ensinava o saudoso Papa João Paulo II, que vai ser canonizado. Rezar pela família, portanto, nós acreditamos que a família é que pode fazer uma sociedade melhor, mais justa, mais santa, mais fraterna. Essa semana também, onde vamos rezar pedindo a intercessão de Nossa Senhora, dia 15, nós lembramos a Assunção de Nossa Senhora aos céus, né, que celebramos no domingo. Muitas cidades aí também vão lembrar Maria como mãe, como intercessora. Lá a minha arquidiocese, Sorocaba, Nossa Senhora da Ponte, Porto Feliz, Nossa Senhora Mãe dos Homens e tantas outras, né, nessa semana, celebrando aí suas padroeiras também. Então, uma alegria estarmos juntos para rezar, para falar das coisas de Deus, para fazer a nossa partilha, não é? É você que faz o nosso programa acontecer. Então é sempre bom que você esteja conosco. Você que estava agora aí, talvez zapeando aí a televisão e parou na Rede Século XXI, você possa permanecer conosco até 1h30 da manhã. E principalmente que você possa participar conosco. Hoje o nosso tema é muito importante, propício e que ajuda a todos nós, não é? Como vencer, como enfrentar os nossos medos,
Como enfrentar os meus medos, no caso, né? Mas que são nossos medos, né? Como é que você enfrenta os seus medos? Né? E nós vimos aí o Padre Air falando um pouquinho sobre isso, falando um pouco sobre o medo no caso da solidão, mas existem tantos tipos de medo. O que é o medo, na verdade, né? Nós queremos refletir isso e rezar isso durante a madrugada de bênçãos de hoje. Que esse tema seja realmente uma forma de oração e uma forma de você vencer os seus medos. Portanto, que seja uma grande madrugada, uma madrugada de bênçãos para você. Nós queremos ser companhia para você nesta terça para quarta-feira que nós estamos vivendo. E você pode participar conosco, claro, você pode ligar para você enviar o seu pedido de oração. Nós atendentes já estão lá para atender você com todo carinho. Você manda seu pedido de oração para rezar conosco, liga para falar ao vivo também, 0 operadora 19 3871 9620. Você liga, você participa, você pede oração. É sempre bom partilhar com você também da sua experiência de vida, de como você tem superado os seus medos. O medo, na verdade, é sempre uma atitude que nós temos frente a um perigo que pode nos atingir. E esse perigo pode ser concreto ou não, pode ser abstrato. E aí nós temos dois tipos de medo, portanto, o medo concreto e o medo abstrato. O medo concreto, claro, ele é saudável e é bom que nós tenhamos, claro. O medo concreto, na verdade, segundo a própria psicologia, serve para a gente preservar o nosso instinto de vida, preservar a nossa vida. Por exemplo, o medo concreto, você tem medo de um animal selvagem, não é? Você está preservando a sua existência, a sua vida. Você tem medo da violência, você tem medo do bandido, enfim, coisas concretas que podem acontecer. Esse medo é natural e é necessário ao ser humano para que preserve a sua vida. Entretanto, há um outro medo, o medo abstrato, esse medo que não é concreto, o medo que é criado dentro de nós. Talvez por algum trauma que nós ou que a pessoa passou no seu passado, ou no ventre materno, ou durante a infância, ela passou por um trauma forte e gerou um medo que não é concreto. Por exemplo, o medo de escuro, é um medo que não é concreto. Na verdade, o escuro não pode nos fazer nada, muito ao contrário, né? Medo, por exemplo, pessoas que passam em frente ao cemitério têm medo, né? Atravessam até de calçada, ou têm medo de pessoas mortas. Na verdade, não temos que ter medo de pessoas mortas, e sim de pessoas vivas. São essas as mais perigosas, e não as que estão mortas. Mas um trauma ficou marcado no inconsciente dessa pessoa. Ou as fobias, né? Fobia é medo de algo, aversão a algo. Fobia, pessoas que têm fobia de ficar num lugar fechado. E às vezes aquele lugar não tem nada, mas ela tem medo. Pessoas que entram no elevador e ficam apavoradas, é uma fobia, é um medo de lugar fechado. Nesse caso, claustrofobia. Mas tem tantas outras fobias, medos, aversões de coisas que não são concretas, que não são abstratas, que são abstratas. E como é que nós vencemos essas fobias? Como eu disse, aquele medo concreto, nós não vamos vencê-lo, porque ele é necessário à nossa vida, à manutenção da vida. Mas esses medos que são abstratos, esses precisam ser vencidos. E claro, não é do dia para a noite que nós vencemos. Muitas vezes é com a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um psicanalista. Mas muitas vezes também preciso de fé. E mais ainda, às vezes precisamos da parte científica, mas precisamos da fé também. Jesus é o grande mestre, é o maior dos psicólogos. Então, claro que a psicologia é importante e é necessária, claro, os medicamentos em certos casos são necessários, mas nós sabemos que grande parte dos medos, das fobias, não são químicas. Não é algo que precisa de um medicamento, de um remédio, porque o medicamento ou um remédio não vai curar. Na verdade, é algo que está aqui dentro, na cabeça da pessoa. Precisa reprogramar determinadas situações, porque se sofreu algum trauma no passado, desde o ventre materno, isso precisa ser reprogramado. A nossa história ela não pode ser mudada. Aquilo que aconteceu a você lá no passado, você não pode mudar aquilo, já aconteceu. Mas você pode enxergar de uma maneira diferente. Você pode reprogramar aquilo que aconteceu, para que você compreenda de uma outra forma. O trauma é a mesma coisa. A fobia, a aversão, o medo
É a mesma coisa. Portanto, quando nós rezamos, pedimos a ajuda de Deus e confiamos, esse processo para vencer o medo, uma fobia, ele produz mais frutos. Como eu disse, a ciência é importante desde que ela esteja junto da fé. Não estamos dizendo que é para jogar fora os medicamentos, que é para jogar fora, não é para utilizar a ciência, a psicologia, de forma nenhuma, nem a igreja diz isso. Diz que você usa fé e razão. Não é fé ou razão, fé ou ciência. Não, as duas caminham juntas, mas a ciência ela chega num determinado ponto que ela não tem mais o que fazer. Aí entra a fé, aí entra Deus. Nós vemos que o mal do século, do nosso século, é justamente quais doenças são? O mal do século, nosso mal entre aspas aí, portanto, são as doenças da mente, as doenças psíquicas, as doenças emocionais, que muitas vezes se somatizam, isso é, passam para o corpo, mas primeiro nasceram aqui dentro. E por que isso? Porque na maioria das vezes a pessoa se afasta de Deus. E se afasta de Deus, fica uma depressão, fica um vazio. E ela vai suprir esse vazio, vai colocar nesse vazio qualquer outra coisa, ou coisas, ou ideologias, e ela se perde mais ainda. E isso vai gerar mais medo, mais fobia na sua vida. Portanto, se nós temos Deus em nosso coração, já é o primeiro passo para enfrentarmos o medo e para vencermos. E a palavra, ter Deus no coração, é através da oração e da sua palavra. E nós temos um texto que pode nos ajudar, dois que nós vamos ir refletindo, né? O Salmo 23, que é um salmo belíssimo, que você conhece bem, e Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 41, lá no versículo 10, diz assim para nós: Não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, com a mão direita da minha justiça. Portanto, é Deus que diz a você hoje, meu irmão, minha irmã, nessa madrugada de bênçãos, e talvez você esteja aí com uma fobia, com medo que é irreal, mas que está atrapalhando você de seguir bem a sua vida, de buscar a felicidade, está atrapalhando talvez a sua família, o seu relacionamento com as pessoas. Enfim, hoje Deus diz para você, não temas, porque eu estou contigo.